Bom memento, senhoras e senhores, e vem chegando a Tio Igor para mais uma aulinha de língua portuguesa, né? E aqui vamos para o último conteúdo que vai para a nossa prova parcial do segundo bimestre. Gente, as férias estão chegando. Férias estão bem aí. Elas já estão batendo na porta. Alô? Olha aí as férias, menino. As férias estão chegando, mas a parcial também está batendo na porta. E a parcial bate é assim, ó. Ela quer entrar. Viu aí? Gente, ó. Parcial tá batendo na porta, enquanto as férias batem assim, ó. Ela é mais educadinha. Gente, e se a parcial bate desse jeito, a valer, como é que é a bimestral, hein? Gente, vamos lá. Hoje o nosso último conteúdo, concordância nominal e verbal. E, gente, aqui é que vem, é o pulo do gato, né? Aqui vai vir muita coisa, vai ser complicadinho. Então, aqui são regrinhas, tá? Então, é mais decoreba. Gente, vamos lá, vamos começar o nosso conteúdo, porque senão a gente perde muito tempo. Primeiro, concordância nominal, gente. O que é concordância nominal, tio Igor? Concordância nominal é a relação que estabelece entre as classes de palavras, tá? Os nomes. Então, a gente vai trabalhar aí com o quê? Ó, substantivos, pronomes, numerais e adjetivos. A gente vai ter artigo também e tudo mais, tá? Então, ó, é o que faz com que substantivos concordem com pronomes, numerais e adjetivos, entre outros. Então, a concordância nominal nada mais é que eu vou olhar o substantivo e tudo que tiver ao redor vai concordar com ele, tá? Então, aí que a gente vai ver, ó, estas três obras maravilhosas estavam esquecidas na biblioteca, tá? Então, vamos lá. O que a gente vai ter aqui, ó? Vamos trabalhar com isso aqui. Estas três obras maravilhosas, tá? A gente vai ter o quê? Obras, né? Obras está o quê? É um substantivo feminino, tá? Substantivo feminino. Tá no plural? Tá no plural também. Então, o que é que vai acontecer? Ó, perceba aqui. Aqui a gente vai ter um pronome. O que é que vai acontecer? Se o substantivo está no feminino, logo também vai ficar no feminino, tá? O substantivo está no plural, automaticamente o pronome também ficará no plural, tá certo? Então, tudo isso aqui cabe para este pronome, tá bom? Se são obras, né, é mais de uma obra. Então, são o quê? A gente vai usar o numeral 3, tá? Numeral 3, bonitinho. Gente, só um instante. Um instantezinho. Gente do céu, era o povo da Panini, que a minha assinatura de mangá, né? Eu tenho uma assinatura do mangá. E aí eles estavam ligando para conferir e continuar. Gente, então vamos lá, ó. 3, né? Se o substantivo está no plural, né? É mais de uma obra. Se é mais de uma obra, a gente tem aqui o numeral concordando com o substantivo. Então a gente vai ter o quê? Mais de uma obra, tá? Aqui a gente tem o quê? Aqui a gente tem um pronome e aqui a gente tem um numeral, tá? A gente ainda vai ver tudo isso, tá? Maravilhosas, maravilhosas, a gente viu que tudo que dá característica ao substantivo é o quê? Adjetivo, tá? Então, tudo que dá característica ao substantivo é adjetivo. Então, esse adjetivo, se o substantivo está no feminino, então isso não é maravilhoso, é maravilhosa, né? E se ele está no plural, o adjetivo automaticamente fica no plural também. Então, concordância verbal nominal é isso, tá? A concordância nominal é quando eu concordo as classes de palavras, tá? Junto com o substantivo, certo? Deu para entender isso? Facinho, facinho, facinho.
Concordância nominal tem várias regras, mas ao decorrer do ano a gente vai dando uma olhada. Eu quero que vocês entendam basicamente o que é, tá? Vamos lá. E aí, agora vamos para concordância verbal. O que é concordância verbal, tio? Que a nominal eu concordo os nomes, né? O adjetivo. Ai, gente, só um instante. O telefone não para de tocar. Vamos lá, voltando. Então, se a concordância nominal eu trabalho com o substantivo, tá? Eu concordo com os nomes, né? Do substantivo, com o adjetivo, com o artigo e tudo mais. Na concordância verbal, é a relação estabelecida de forma harmônica entre sujeito e verbo. Aí você diz assim, tio Igor, o que é sujeito? Gente, sujeito é quem pratica a ação. Então, se eu digo Joãozinho comeu abacate, né? Quem comeu abacate? Joãozinho, logo Joãozinho é o sujeito, tá bom? Então, a gente vai estabelecer aí uma relação entre o sujeito, que é quem pratica a ação, e o verbo. Então, se o verbo estiver o verbo, se o sujeito for um sujeito no plural, o verbo vai ficar no plural. E se o sujeito estiver no singular, ele vai ficar no singular, né? O verbo vai ficar no singular, tá bom? Então, é bem facinho, bem tranquilo. Você vai entender só a belezura, vai ficar nice. Você vai entender agora, vamos lá rapidinho, ó. Ai, como é que é? Tá aqui, caneta, ó. Eu adoro quando as flores desabrocham na primavera. Como é que você vai saber quem é o sujeito? Quem adora flores quando desabrocham na primavera? Eu. Logo eu. É o que? Sujeito. Eu está o que? No singular, tá? Se eu estou no singular, o verbo automaticamente ficará no singular, tá bom? Elas adoram quando as flores... Então, perceba aí, ó. Quem adora as flores na primavera? Elas. Então aqui a gente, nosso sujeito, certo? Nosso sujeito fica no feminino e plural, né? Logo, se são elas, se tá no plural, o verbo automaticamente fica no plural. Elas adoram, tá bom? Cristina e Eva entraram no hospital. Então a gente tem aqui duas pessoas. É mais de uma pessoa? Então fica no plural, tá no plural. Se tá no plural, o verbo automaticamente fica no plural. Isso é concordância verbal. Facinho, tranquilo, só belezura, tá bom? Vamos agora para as regrinhas da concordância verbal. Vamos lá, a primeira regrinha está relacionada ao sujeito coletivo, tá? Tio Igor, o que é coletivo? Coletivo é aquele grupo, né? Que aí a gente tem de Chaves, Molho, de Lobo, Alcateia, né? De gente, uma galera. Vamos lá, ó. Nesta situação, o verbo sempre fica no singular, tá? Então, quando eu tiver coletivo e esse coletivo for o sujeito, o verbo vai ficar sempre no singular, tá? Então, quem ultrapassou o limite? A multidão, que é o sujeito. Multidão é coletivo. Se é coletivo, o verbo fica no singular, tá? Porque não são várias multidões, é uma multidão, é um monte de gente. Por outro lado, se o coletivo estiver especificado, né, o verbo pode ser conjugado no singular ou no plural. Aí diz assim, tio Igor, não entendi. Multidão, né, é um grupo, tá? Agora, se eu tiver uma multidão de alguma coisa, aí o verbo pode ser conjugado no singular ou no plural. Então, ó, quem ultrapassou o limite? A multidão de fãs. Foi qualquer multidão? Não, foi a multidão de fãs. Então, esse de fãs especifica, né, esse coletivo aqui. Se ele especifica, o verbo pode ficar ou no singular ou no plural, tá bom? Simplesinho, só belezura, facinho, facinho.
Vamos lá, se eu tiver as expressões mais de, menos de, cerca de, tá? Nestes casos, o verbo concorda com o numeral. Então, a gente vai ter menos de 1.000 pessoas, menos de 200 pessoas, né? A gente vai ter sempre o numeral. Então, esse verbo vai concordar com o numeral. Ó, mais de uma mulher quis trocar as mercadorias. Então, a gente vai ter aqui, ó, uma. Um é singular, logo o verbo fica no singular, tá? Por quê? Porque a gente tem o mais de. Ó, mais de duas pessoas, tá? A gente tem aqui o numeral. Duas é plural, logo o verbo fica no plural, tá bom? Nos casos em que mais de é repetido indicando reciprocidade, o que é reciprocidade? Ambos os lados, o verbo vai para o plural. Ó, mais de uma professora se abraçaram. A gente vai ter a presença do mais de, tá? E aí, o que as professoras fizeram? Elas se abraçaram. Uma abraçou a outra. Logo, o verbo vai ficar no plural, tá bom? Simplesinho, belezura, fácil, fácil. Ó, nomes próprios, tá? Isso aqui são regras para sujeito simples, lembrando isso aqui. Se eu tiver, ó, com nomes próprios, a concordância deve ser feita considerando a presença ou não de artigo. Lembrando que artigo é a, o, aí você bota no o, os, as, e uma, né? A gente vai ter aí, são artigos definidos e indefinidos, tá? A gente ainda vai estudar isso aí direitinho, mas isso aí é obrigação de você saber o que é. Artigo é algo visto lá na segunda série, segunda, terceira, tá? Então vamos lá, ó. Então, se eu tiver artigo, eu vou considerar essa concordância, tá? Então, os Estados Unidos influenciam o mundo. Se eu tenho esse os aqui, esse artigo, transformando em plural, né? A gente fica aí no plural, o verbo vai concordar, tá? O verbo vai concordar com esse artigo. Então, os Estados Unidos influenciam o mundo. Já se eu não tiver o artigo, Estados Unidos influencia o mundo, tá? Então, aqui é o país, né? O país Estados Unidos influencia o mundo, tá bom? Facinho, só belezura. Pronome relativo que, tá? Então, o verbo deve concordar com o antecedente do pronome que. Então, vamos lá, ó. Se eu tiver aqui o pronome que, o que veio antes do que? O pronome. Então, aqui o que vai acontecer? O verbo vai ficar com esse antecedente. E ele está no singular, logo o verbo vai ficar no singular, tá? Esse verbo aqui também vai concordar, tá certo? Perceba que ele também está no singular. Foste tu que levaste, né? A gente vai ter esse pronome aqui, a gente vai ter o pronome que, e ele está no singular, né? Perceba a conjugação tu. Tu foste, tu levaste, né? Então eles vão concordar, tá bom? Com o tu. Foi ele que levou, a gente vai ter aqui, ó, os verbos concordando com esse pronome. Show? Tranquilo? Já o pronome relativo quem, né? Ele pode ser conjugado na terceira pessoa do singular ou pode concordar com o antecedente do pronome quem, tá? Então a gente pode ou conjugar ele na terceira pessoa do singular, eu, tu, ele, né? Ou ele vai concordar com o pronome quem. Então, ó, eu, a gente vai ter aqui, né? A gente tem a presença do quem. Logo, o verbo vai concordar, tá? O verbo vai concordar porque a gente vai conjugar ele na terceira pessoa, ele. Então, perceba que está no singular, vai ficar no singular. E aqui a gente vai ter eu, quem, afirmei. Perceba aqui que o eu e o afirmei vão concordar, né? Porque a gente tem a presença do quem. Show? Ó, um dos que,
né? Se a gente tiver a presença do um dos que, né? Este é mais um dos casos que tanto o verbo pode ser conjugado no singular quanto no plural. Então, se tiver um dos que, eu posso conjugar no singular ou no plural, tá? Foi um dos que mais contribuiu e foi um dos que mais contribuíram. Tanto faz. Show? E é isso, gente. É isso aí que a gente tem. É o Chola Mais aí, o Cebolinha. E vamos ficando por aqui. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.